pessoal, bem-vindos a mais uma inusitada série de tutoriais em After Effects. Aqui fala Bruno A1 para VFX Produções. Vamos começar aí a elaborar essa vinheta. Eu vou soltar a prévia enquanto faço os comentários. Eu me baseei na chamada da série Spartacus do canal Stars e adicionei alguns elementos a mais aí para dar um pouco mais de dinâmica. Em termos de dificuldade, eu considero muito fácil de fazer. Também a gente tem aí o auxílio, né, das mídias externas, que estão todas disponíveis para baixar aí, embora em baixa resolução, senão é querer demais. Mas a gente tem também a utilização dos PNGs com a transparência já cortada, né, feitos em Photoshop, que por sinal eu vou mostrar dessa vez como que eu faço isso, né? Muita gente pergunta aí, porque geralmente eu já trago as mídias já prontas. Hoje eu vou mostrar como que recorto a foto no Photoshop. E no mais, a gente pode dar pausa e dar início. Então, como eu acabei de dizer, vamos rapidamente aqui no Photoshop. Eu vou mostrar para vocês como tirar o fundo de uma foto. Tá certo? Existem várias técnicas, essa é uma das mais rápidas. Então vamos abrir também aqui o site da série Spartacus no canal Stars. Vamos escolher um personagem aqui qualquer e a gente tem então uma foto aqui na tela. Todo mundo sabe como salvar uma foto. Nesse caso aqui o aplicativo é todo em flash, não tem como salvar, mas eu tenho como fazer a captura da tela pressionando a tecla Print Screen do meu teclado, né? Aí eu vou para o Photoshop, crio um novo arquivo e colo. Ele vai colar as telas dos dois monitores que eu tenho aqui. E eu vou cropar, eu pego a ferramenta de crop aqui, para eliminar o excesso. E agora eu coloco o tamanho atual. Inclusive, é interessante que a gente dê um zoom aqui, vou pressionar Ctrl+, aqui já está bom, para ter mais detalhe, certo? Eu vou começar então a fazer um path ou caminho com a ferramenta da caneta. Então eu posso clicar onde eu quiser, vou começar daqui de baixo e vou fazendo, eu vou clicando e vou criando pontos Bezier, né? Eu tenho o controle. Se eu errar, por exemplo, aqui, eu posso voltar, eu posso dar Ctrl Z, ele permite que eu continue fazendo o caminho aqui da forma que eu quiser. Então a gente vai detalhadamente, com paciência, fazendo o contorno. Esse personagem aqui é fácil porque ele tem pouco cabelo, né? Para utilização dessa técnica aqui, quando é um cabelo maior e tem aqueles fios, né, mesclados com o background, já fica um pouco mais difícil. Aí existem outras ferramentas, mas no caso aqui a canetinha dá conta do recado perfeitamente. Então a gente continua aqui. Eu não sei se está dando para você ver aí. Espero que sim, né? Então está quase terminando, só dar o contorno aqui. Agora, quando eu chegar aqui no último ponto, você vê que uma bolinha do lado da caneta indicando que eu clicando aqui eu fecho o caminho. Então eu tenho um caminho fechado, eu posso vir aqui, eu pressiono o atalho Alt V A para retornar o zoom 100%. E agora nós temos o caminho fechado. Se a gente vir aqui em Paths, né, a gente tem o Work Path, que foi o caminho que a gente fez. E a gente pode, através dessa ferramentazinha aqui, criar uma seleção, né, no Photoshop é assim que as coisas funcionam. Eu selecionei o personagem, tá certo? Mas como eu quero deletar o fundo, eu vou inverter a seleção. Então eu venho aqui em Select, Inverse. Então agora eu tenho a parte de fora selecionada, eu volto na paleta de Layers e eu vou simplesmente pressionar a tecla Delete. E assim eu elimino o meu fundo. Eu posso eliminar a seleção pressionando Ctrl D, tá certo?
E é só pegar o background e arrastar aqui para a latinha de lixo, eu tenho a transparência, né? Se eu quiser, a gente tem uns errinhos aqui, né? Eu pego a borracha, esse tamanho aqui tá bom, e vou dar uma corrigida em qualquer eventual rebarba, né? Que tenha ficado aí. Aqui embaixo a gente tem essa listra negra. Eu vou retornar para o zoom aqui. Basta pressionar, pegar a ferramenta retangular, selecionar aqui e deletar. Tá certo? E a gente pode então cropar o personagem. Você vê que a ferramenta crop ela tem o snap, né? Para tirar o excesso. Então eu cropo. E aí basta vir aqui em File. Eu uso o Save for Web and Devices e escolho o formato PNG, né? Você ativa a transparência e aí você salva o seu arquivo PNG, tá certo? Então, está registrado, vocês agora já sabem como fazer isso no Photoshop. Eu vou fechar aqui e agora a gente vai para o After Effects. Então, como havia dito no início, nós disponibilizamos as mídias que perfazem esse projeto para baixar. Vocês façam download, descompactam os arquivos. E então, a gente vai em File, Import, navegando até a pasta onde os arquivos foram descompactados. Você vê que são vários arquivos, incluindo até mesmo 4 vídeos. Obviamente, eu reduzi a resolução, o tamanho, né, dessas mídias, para que pudesse ficar um tamanho razoável, até mesmo para as pessoas que possuem uma conexão mais lenta à internet. Então, selecionamos tudo e clicamos em Open. E vamos dar início, criando uma composição a partir mesmo da textura de fundo, porque ela já foi reduzida para o tamanho exato, que as outras vão todas se encaixar direitinho. Então, basta selecioná-la e arrastá-la até o botão New Comp. Vai criar uma nova composição. Eu não sei exatamente qual a extensão que ela foi feita, então vamos conferir aqui. Eu vou em Composition, Composition Settings. Eu quero uma composição de, na verdade, 8 segundos. Eu vou zerar aqui. E o frame rate eu vou colocar em 30. Você vê que ela veio toda descontrolada porque é um arquivo estático, né? A resolução está certa, 400 por 267, eu dou OK. Então, a gente vê que agora a mídia ficou curta, né? Basta a gente levar a agulha para o final, clicar aqui na borda, como é um arquivo estático, não tem problema, basta eu pressionar Shift, que vai me dar o snap. Eu tenho então agora a textura cobrindo os 8 segundos de duração. Muito bem. Então agora a gente pode inclusive travar esse layer para que a gente não selecione aqui por acaso, senão fica toda hora saindo do lugar. Vamos então começar a trazer as mídias animadas. E eu vou pegar aqui a textura que vai aparecer primeiro, que vai ficar de fundo, que é a mancha de sangue, desculpa, a mancha de tinta, .avi. Então eu vou trazer para o timeline acima da textura. Você vê que a duração dela é pequena, né? E isso, obviamente, vai fazer com que ela suma da tela após o seu final. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Remapeamento temporal. Com a mídia selecionada, eu dou um clique com o botão direito do mouse, eu vou em Time, Enable Time Remapping. E agora, com esse comando, eu tenho a opção de clicar e arrastar aqui. Basta pressionar Shift e levar até o final. Então, a animação não mais some após o seu término, ela fica estática na tela. Muito bem. O próximo passo é alterar a coloração dessa mancha, para já começar a trazer aquele aspecto sanguinário para a coisa. Então, a gente, com a mídia selecionada aqui, eu posso até fechar, eu vou em Effect, Generate Fill. A cor default de preenchimento é o vermelho. Embora eu queira algo mais parecido com sangue, esse vermelho está muito forte. Eu vou descer um pouco aqui para metade do espectro, porque é interessante que o fundo fique um pouco mais escuro para dar um contraste mais legal com os personagens.
E outra coisa muito interessante que a gente pode fazer é texturizar isso aqui, né, para não ficar essa mancha chapada. Eu posso vir aqui nos modos de transferência. Se você não estiver vendo, basta você pressionar a tecla F4, que alterna entre os dois modos aqui no timeline. E eu vou clicar aqui onde está o normal e vou pegar, por exemplo, o modo Multiply. Esse modo conserva a luminosidade da cor, mas faz a transparência para que a textura apareça. Então, a gente tem uma coisa mais realística, né? Então, tudo bem até aí. Vamos mover adiante. Essa mídia está pronta. Eu posso travá-la também. Não vou mexer mais nela. Tudo que for que ocupar uma área grande, que for ficar de fundo e você não for mexer mais, você pode travar para você não tirar do lugar sem querer. Então, agora, nós vamos trazer um outro elemento, que é o primeiro espirro de sangue. Eu vou colocar lá acima da mancha. Você vê que é um arquivo também pequeno, né? Mas eu já vou fazer a sincronização aqui, ou seja, eu vou colocar a aparição dele logo após o final da aparição da mancha, certo? Vou reposicioná-lo aqui. Eu tenho que deixar um espaço para me escrever aqui depois o título, e os personagens vão ficar aqui. Esse gráfico aqui é ideal para nós, porque ele vai esconder, né, aquele corte no busto dos personagens. Tem um corte brusco, vai ficar tudo sempre atrás aqui dessa parte. Aqui no caso, nós vamos utilizar também o fio, tá? Mas antes vamos fazer o remapeamento, né, porque como a outra mídia ela é curta, então rapidamente a gente clica com o botão direito do mouse, vamos em Time, Enable Time Remapping. Aí já sabemos, basta clicar aqui na borda final e arrastar até o fim da composição, pressionando Shift. Então agora a mancha já fica. A gente tem aí em toda a extensão. Agora sim a gente pode selecionar essa mídia. Eu vou em Efeito. O último comando fica na memória aqui, basta eu dar o fio nele. E para dar contraste com a mancha do fundo, eu vou deixar no vermelho forte e não vou mexer no modo de transparência. Esse vai ser um elemento chapado, vamos dizer assim, de cor chapada, flat, tá certo? Então, a gente tem os dois elementos chegando aí, tá? E nós vamos adicionar mais elementos desse estilo aí, mas não agora. A gente vai, à medida que a gente vai compondo a cena, a gente vai sincronizando melhor as coisas. A partir desse ponto, a gente pode começar a introduzir os personagens aqui. E é justamente esse aspecto que vai dar um pouco mais de trabalho, pelo menos no primeiro deles. Depois a gente passa a copiar alguns elementos aqui para poder utilizar nos demais. Então, eu vou voltar aqui para o painel de projetos. Eu vou pegar o primeiro deles aqui, pode ser o Spartacus mesmo, e vou colocar entre as duas animações. Por quê? Porque ele tem que ficar em cima do fundo, mas atrás da mancha de sangue, para não dar justamente, para não aparecer esse corte abrupto, tá certo? Aqui de baixo. Então a gente retorna ele para baixo, que é a posição correta, e ele vai ficar aqui centralizado, certo? E nós vamos deixar, então, os procedimentos de animação aí da entrada do personagem para o próximo tutorial, porque o nosso tempo já está ali esgotado. Mas a gente fica por aqui. Eu vejo vocês em alguns dias. Um abraço a todos.